Hoje, queridos, eu quero falar com você, eu botou aqui na tela, sobre um assunto muito importante, né? Como eu falei aqui hoje, pelo culto da manhã. Hoje, o tema que o Senhor colocou no meu coração é unidade para crescer e maturidade para sustentar. Amém, querido? Eu disse aqui na parte da manhã, irmãos, que foi uma batalha essa semana para mim preparar essa mensagem, né? Porque a gente que prega, né? O pessoal que prega aí sabe, né? A gente nunca quer falar aquilo que a gente acha que tem que falar, né? A gente sempre tem o temor do Senhor e falar aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja. Afinal de contas, querido, Ele conhece a sua igreja, Ele conhece o coração da sua igreja, Ele sabe a real necessidade da sua igreja, né? Então nós precisamos estar assim, né? Atentos a isso. Então, querido, quando esse tema veio no meu coração, e quando eu li aqui, né? A gente vai ler daqui a pouco, o livro de João, e aí, quando esse tema veio no meu coração, eu falei, Senhor, mas vamos falar de unidade, mas é uma igreja que vive unidade, Senhor, né? Uma igreja que é unida, uma igreja que é junta, né, Serginho? Desde quando eu entrei aqui para essa igreja, querido, eu sempre vi aqui unidade nessa igreja, né? E eu sei que você também, que congrega aqui, sabe do que eu estou falando. Nós conseguimos ver aqui nitidamente unidade nessa igreja. Nós não somos perfeitos, né? Não há perfeição, em nenhum lugar há perfeição. Mas nós, queridos, sempre estamos batalhando para que possamos estar sempre juntos, unidos, né? Ajudando um ao outro, servindo um ao outro, auxiliando um ao outro. Não é à toa que a gente tem um mês aqui, né? No ano que fala somente de uns aos outros, onde a gente aprende a servir, a honrar, enfim. Então é uma igreja que vive unidade. Aí eu falei, Senhor, mas eu vou falar sobre unidade para uma igreja que vive unidade. Eu vou falar de maturidade, sendo que uma igreja é bastante madura. Glória a Deus por isso. Mas aí, querido, eu comecei a folhear a Bíblia. Ia para lá, ia para cá, a semana toda, né, pastor? Ia para lá, ia para cá, ia aqui, fui lá nas cartas e voltei, fui no Velho Testamento e não saiu nada, né? Aquela coisa que entra ali no teu coração e não sai por nada. E não saiu. Eu falei, então, Senhor, amém, né? Então que seja feita a tua vontade. E glória a Deus por isso, mas eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar em nossos corações. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Feche seus olhos por um minutinho, vamos orar. Em nome de Jesus. Você que pode interceder pela minha vida também. Senhor, nós te damos honra, te damos glória, porque estamos aqui unidos, ó Deus, na tua casa. Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Falar o coração da tua igreja, Senhor Deus. E que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, alimentados da tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Sair daqui, Deus, fortalecidos, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, porque nós queremos ver uma igreja forte, Pai. Uma igreja viva, uma igreja saudável, Senhor Deus. Sendo usada poderosamente pelo Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós cremos no poder da tua palavra, Pai. Senhor, eis-me aqui como teu filho, como teu servo, Senhor. Usa-me nessa noite, Pai. Eu oro, clamando e pedindo, Jesus. Aleluia. Que assim seja. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Então, querido, o tema hoje é unidade para crescer e maturidade para sustentar. E como eu disse a você, nós como igreja estamos vivendo um processo muito lindo, não é verdade? Estamos vivendo um momento muito prazeroso, que é um momento de crescimento, que é um momento de expansão, né? E como é bom fazer parte disso, sim ou não? É muito prazeroso, querido, você fazer parte disso, fazer parte de uma igreja que cresce, fazer parte de uma igreja que avança, né? E quando a gente olha para a nossa igreja, a gente vê exatamente isso. A gente vê a nossa igreja crescendo, a gente vê a nossa igreja expandindo, e aí a gente olha e fala, caramba, cara, eu faço parte disso. Como é bom fazer parte disso, né? A esposa do irmão Rafael falou, né, uma vez, né, que o sonho dela era fazer parte do início de uma igreja, de uma construção de uma igreja. E é verdade, irmãos, é muito prazeroso você, sabe, você fazer parte ali do início de uma igreja, da construção de uma igreja, e ver os sonhos e ver as coisas acontecendo, como a gente tem visto aqui. Nós temos visto, né, de degrau a degrau as coisas acontecendo. E é muito bom fazer parte disso, é muito prazeroso fazer parte disso. É muito bom estar introduzido
nesse crescimento. Porque lá na frente a gente vai olhar para a história, né, para a história da igreja e vai dizer, poxa, eu fiz parte da história. Pastor João, velhinho ali, irmãos, né? Sendo ajudado pelo seu filho. A gente olhar para ele e falar, caramba, né? Fizemos parte dessa história, a gente estava lá. Eu não sei se todos nós vamos estar aqui, talvez alguns vão ser enviados, aleluia, amém? É isso. Mas nós vamos lembrar e nós vamos dizer, poxa, eu fiz parte da história daquela igreja. E como é bom, querido, e como é prazeroso, e eu falei isso em oração ao Senhor, quando estava preparando essa palavra. Senhor, é muito bom fazer parte disso tudo. É muito bom fazer parte da história de um crescimento, de um avanço de uma igreja. E nós temos o privilégio, querido. E glória a Deus por isso. Só que isso por si só, irmãos, não basta. Fazer parte de uma igreja em crescimento, estar juntos ali, né? Fazer parte da história de uma igreja, do início, do meio, né? Da continuação. Isso por si só, querido, não é o suficiente. É bom, é muito bom, só que agora, irmãos, é muito bom. Só que nós precisamos entender que nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Amém? Porque todo crescimento, querido, gera demanda, Serginho. Pastor João já envelheceu uns 3 anos, né, irmão? Caralho. Tô brincando, irmão. Mas é verdade, irmãos. Todo crescimento gera uma demanda maior. Sim ou não? Sim. E a demanda dessa igreja está aumentando. Então agora, querido, a responsabilidade não pode estar somente sobre a vida do nosso pastor ou dos nossos pastores, pastora Fabíola, pastor Bula, pastor João. Não. Agora eu e você também, como membros e parte do corpo de Cristo, precisamos entender que carregamos essa responsabilidade. Amém? E aí, sobre isso, eu quero falar sobre esses 2 pontos com você. Sobre unidade e sobre maturidade. E por que isso é importante nós entendermos? E por que isso é importante, querido, nós não somente entendermos, mas carregar essa responsabilidade. E saber que cada um de nós temos essa responsabilidade. Não é atribuir ao outro, mas é olhar para nós e saber, eu carrego uma responsabilidade de manter uma igreja unida e de ser maduro para sustentá-la. E esses 2 pontos que eu quero falar com você, porque são 2 pontos importantíssimos para crescimento e o desenvolvimento de uma igreja que cresce saudável. Porque não basta somente crescer, sim, irmãos? Eu não quero somente crescer, porque crescer até rabo de cavalo cresce, não é verdade? Só que cresce para baixo, né? Quero não, irmão, eu quero crescer para cima. Amém? Eu quero crescer saudável. Então não basta somente crescer. Nós precisamos crescer, evoluir, desenvolver saudavelmente. Porque essa é a vontade de Deus. De ter a sua igreja crescendo, desenvolvendo e fluindo de forma saudável. E é por isso que nós precisamos falar sobre esse assunto. E nunca é demais falar desse assunto. E nós vamos ouvir mais e mais vezes falar sobre esse assunto. Por quê? Porque a igreja está crescendo. Porque pessoas novas estão chegando. E porque nós que já estamos aqui precisamos entender que carregamos também essa responsabilidade. Então nós vamos falar mais e mais sobre esse assunto, amém? O primeiro ponto que eu quero tratar com você, e eu já vou ler a Bíblia com você, tá, irmão? Você está perguntando aí, né? O pastor Alexandre está me olhando ali e falou, irmão, estou só falando, mas não leu Bíblia. Já vou ler, tá, pastor? Fica tranquilo. Já vou ler Bíblia, tá, irmão? Mas o primeiro ponto que eu quero tratar com você é sobre unidade. Amém? Então, querido, não é porque nós fazemos parte de uma igreja que vive unidade que não podemos falar sobre unidade. Amém? Eu falei assim, Senhor, mas por que eu tenho que falar de unidade com uma igreja que vive unidade?
E aí, querido, o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque unidade, querido, aleluia, glória a Deus, é assunto de igreja que cresce. Toda igreja que cresce, querido, ela trata a unidade como prioridade. Toda igreja que desenvolve, ela trata unidade como prioridade. E aí, meu irmão, nós estamos crescendo, e por isso nós vamos falar sobre unidade ainda mais. Porque nós queremos crescer ainda mais. Porque o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na sua vida através dessa igreja. Tem ministérios aqui que vão ser destravados, irmãos. Tem pessoas que vão ser levantadas para o ministério nesse lugar. Vão ser bênção nesse lugar. Mas para isso, querido, nós precisamos entender que precisamos carregar essa responsabilidade. Vamos ler comigo? João 17. João 17, verso 20 ao 23. Diz assim: irmãos, eu não sei como é que está aí na tua Bíblia, mas a minha Bíblia tem um subtema. Não sei, nem todas as Bíblias têm um subtema, né? E o subtema da minha Bíblia aqui é o seguinte, ó: Jesus ora pelos futuros crentes. Glória a Deus. Esse texto que nós vamos ler aqui, querido, é uma oração de Jesus. Sabe para quem? Não para os discípulos que estavam ao seu lado, mas para mim e para você que estamos aqui hoje. É a oração de Jesus, querido, para mim e para você, e para tantas outras igrejas por aí. E tantas outras que já passaram lá atrás, e que vão vir lá na frente. Jesus ora por mim e por você, e olha o que ele diz na sua oração: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que há em mim, que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Até aqui. Você notou aqui, querido, quantas palavras de unidade Jesus falou aqui nesse texto? Depois você lê na sua casa aqui essa oração de Jesus. Leia nela e medita nela, porque Jesus está orando ao Senhor e rogando por unidade da sua igreja. Porque unidade, querido, é o desejo do coração do Senhor para a sua igreja. Unidade, querido, é o desejo do coração de Cristo para a sua igreja. Porque Jesus sabe, querido, que unidade é um princípio estabelecido por Deus. E Jesus sabe, querido, que quando vivido, há uma ordenança de bênção sobre a sua igreja. Porque o Salmo 133 vai dizer que aonde há unidade, ali o Senhor ordena bênção. Unidade é princípio estabelecido por Deus, e toda vez que vivido, há uma ordenança de bênção sobre as nossas vidas e sobre a sua igreja. E Jesus sabe da importância da unidade. Jesus sabe, querido, como é importante a sua igreja, que ainda estava por vir, precisaria entender isso. E aí ele começa, querido, a orar ao Pai, a rogar ao Pai. Aleluia. Porque Jesus sabe, querido, que uma igreja unida, nada pode pará-la. Jesus sabe, querido, o poder que uma igreja unida tem, irmãos. Nada pode parar, querido, o avanço de uma igreja unida. Satanás não tem poder nenhum contra a igreja de Cristo, querido, quando ela está em unidade. E aí Jesus roga ao Pai, pede ao Pai, aleluia, para que eu e você hoje entendesse o princípio de unidade e andéssemos em unidade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui muito importante, irmãos. O Espírito Santo,
Ele é a arma mais poderosa da igreja. Sem Ele, querido, nada disso aqui pode acontecer. Sem Ele, querido, nós não podemos nada, não fazemos nada, nós não somos nada. Somos apenas um ser juntos andando por aqui. Mas o negócio é que Ele está no nosso meio, amém? O negócio é que Ele está na nossa vida, que daí é diferente. Então o Espírito Santo é a arma mais poderosa da igreja. Mas paralelo a isso, Serginho, eu tenho dito que a unidade, querido, também é a arma poderosa da igreja. Porque, querido, uma igreja cheia do Espírito Santo e unida, irmãos, aleluia. Sim. Não tem nada que possa travar essa igreja. Não tem nada que possa impedir o crescimento dessa igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo e unida, irmãos. Talvez a gente não tenha ideia, querido, do poder que essa igreja tem. Talvez a gente até pense ou reflita sobre isso. Mas a gente não tenha a ideia da dimensão do poder de uma igreja cheia do Espírito Santo e unidas num só propósito, numa só visão, numa só direção. Aleluia. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida, busque por Ele todos os dias. Mas não abra mão de maneira nenhuma de viver unido com o teu irmão, querido. Não abra mão de maneira nenhuma de estar junto com o teu irmão, querido. Não abra mão de maneira nenhuma de manter a unidade da tua igreja, irmão. Porque essa é uma responsabilidade nossa, minha e sua, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu falo de unidade, irmãos, eu queria falar um pouquinho com você para a gente entender. Porque, querido, unidade não é uniformidade. Eu aprendi isso no livro que eu li, muito tempo atrás. E é bem verdade, porque às vezes a gente compara, a gente faz a comparação errônea. Porque, na verdade, querido, nós não somos iguais, sim? Não. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então, quando eu falo de unidade, eu não falo de uniformidade, porque uniformidade é aquela coisa tudo igual, tudo junto, assim. É como se a gente pegasse lá um pote, botasse ali 50 bolinhas azuis do mesmo diâmetro, do mesmo tamanho, da mesma cor. Não tem nada diferente ali, isso é uniformidade. Só que nós não somos uniformes. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes. Não é isso? Uns são mais tímidos, outros nem tantos. Uns são mais quietos, outros falam mais. Uns são mais agitados, outros são menos. Então nós somos diferentes. Então, quando eu falo de unidade cristã, é unidade na adversidade. É entendermos que nós temos que viver juntos, mesmo sendo diferentes, e respeitando o limite um do outro. Então, nem todo dia, querido, eu vou entrar por aquela porta ali, e talvez eu vou passar e não vou te cumprimentar, mas talvez aquele dia seja um dia que esteja muito ruim para mim. Mas não é por isso que eu não gosto de você, ou que eu não te amo, ou que eu não te vi. Então vai ter vezes, amados, que eu vou discordar de você. E vai ter vezes que você vai discordar de mim. E está tudo bem. Porque a unidade cristã é entender que nós temos ideias diferentes, gostos diferentes, pensamentos diferentes, mas o que nos une é um propósito ainda maior. Isso é unidade cristã. É compreender e entender que nós somos diferentes. Mas o que nos une, querido, não é as nossas diferenças. O que nos une é um propósito ainda maior, a qual nós estamos aqui, servindo a Ele. Porque isso aqui, querido, é só uma passagem. E na verdade, como Paulo diz, a igreja de Cristo, ela precisa ser diferente. Porque assim que nós somos o corpo de Cristo, assim a igreja é como o nosso corpo.
Porque a minha mão não é igual ao meu pé, e o meu braço não é igual à minha perna. Mas ambos são importantes para o corpo. Assim somos nós na igreja de Cristo. Nós somos diferentes, mas ambos têm importância para o corpo de Cristo. Fala com o teu irmão assim, irmãos. Com todo respeito, fala com ele. Você me completa. Amém, irmãos? Você me completa, irmãos. Porque o que falta em mim tem em você. E o que falta em você tem em mim. E assim vice-versa. E é por isso que nós estamos aqui, querido. Amém? E é por isso que nós estamos juntos. Então, querido, unidade é entender que acima da minha vontade, acima da minha ideia, o que prevalece é a vontade de Deus. É a vontade de Cristo, que é o propósito maior. Então, irmão, vai ter vezes que eu, infelizmente, não vou poder concordar com o pastor João, irmão. Mas eu vou ter que aceitar, Vou fazer o quê? Vamos embora, estamos juntos. Né? Teve dia que a gente ficou aqui até 1h da manhã trabalhando na obra. Eu não queria não, irmão. Eu queria estar em casa, mas ele falou. E estávamos aqui, trabalhando. Aí eu falei assim, poxa, será que o pastor não podia contratar uma equipe aí, né? Pô, tô brincando. Mas irmãos, nós temos pensamentos, ideias diferentes. E nem tudo a gente vai concordar. Mas aí, irmãos, existe um propósito maior que nos une, amém? E é por isso que nós temos que trabalhar e batalhar, em nome de Jesus. Aleluia. Então, querido, nós não estamos aqui juntos, não para cumprir uma agenda ou um propósito pessoal. E a vontade de Deus acima de todos. Então, irmão, nós não estamos aqui para cumprir uma agenda ou para cumprir um propósito pessoal, mas para viver um propósito específico a qual nós fomos chamados. Isso é igreja. Isso é a igreja de Cristo. Irmãos, o Senhor tem algo muito maior daquilo que nós estamos vendo aqui. Muito maior daquilo que nossos olhos estão enxergando aqui. Há coisas grandiosas para fazer. E quanto mais coisas maiores o Senhor tem para fazer, mais nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos em cima disso. Fala para o teu irmão assim: o Senhor conta contigo. Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. Querido. Amém? Tem gente que... Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui. Sempre quando eu falar, não é para ser igreja não, tá, irmãos? Por favor. O pastor me ensinou aqui de manhã, né? E falou que eu estou dando uma vacina em vocês. Tá? Eu sei, eu falo isso aqui de coração mesmo. Eu sei o quanto essa igreja é uma igreja unida. Eu sei o quanto essa igreja é uma igreja, sabe, que vive o propósito estabelecido por Deus. Eu sei quanto é, irmão, quanto nós nos preocupamos uns com os outros aqui. E quanto nós servimos e honramos uns aos outros aqui. Isso é verdade, irmãos. E é por isso que nós estamos crescendo. E é por isso que nós estamos evoluindo. Porque o Senhor tem derramado as bênçãos do Senhor dele sobre as nossas vidas. Amém, querido? Mas tem gente, querido, em outras igrejas aí... Tem gente que acha que o bambambam, irmão, que sem ele nada funciona. Tadinho dele. Tem gente que acha que é o cara. Não, porque se eu não estiver lá também não funciona, né? Se eu não for, nada funciona. Eu tenho que estar lá, porque senão... Tadinho dele, irmão, sabe de nada. Sabe de nada. Até parece que Deus, querido, precisa de alguém para fazer alguma coisa. Ele só nos usa pela sua graça e misericórdia, irmãos. Então Deus não precisa de ninguém, mas Deus conta com a gente. Porque nós fazemos parte do projeto dele. E isso é prazeroso demais, saber que nós temos um Deus tão grande, que não precisa de ninguém, mas ainda assim quer que nós fazemos parte do projeto dele. Tem coisa mais prazerosa que isso, querido.
Então sabe o que eu tenho que fazer? Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a cumprir o teu propósito. O que eu tenho que fazer é cumprir os princípios que a palavra dele está designando para nós. E se um dos princípios é a unidade, o mínimo que eu tenho que fazer é viver unidade. Ah, Cacá, mas é difícil viver unidade. É nada, irmãos. É nada. É porque o nosso ego é muito inflamado às vezes. É porque a gente está sempre atrás de razão. Sabe? Essa é a verdade, querido. Não é difícil viver a unidade quando a gente entende, irmãos, que existe um propósito maior e que o Senhor nos convidou para fazer parte disso. Então não é difícil, querido. Difícil, querido, é viver em intriga, com o coração apertado, com o coração cheio de mágoa, de rancor. Isso é difícil. Sabe por que é difícil, irmão? Porque a nossa vida trava, a gente para. O nosso ministério para. O nosso chamado trava. Então, irmão, é muito mais fácil viver unidade. E não somente viver unidade, mas plantar unidade todos os dias. Aleluia. Então, querido, eu falo isso com você. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que Satanás ele age para combater a igreja, o crescimento da igreja, de algumas formas, pastor. Ah, porque Satanás está furioso. Porque permitiu que invadiram a igreja lá, ó, o diabo está furioso. É porque, ó, tá vendo? Ó, como é que o vizinho está furioso, irmãos? Eu quero abrir uma... E se está na live também não tem problema não, é bom que todo mundo sabe. Eu quero louvar a vida do nosso pastor João aqui, mediante a todos, mediante a live também. Porque todo mundo sabe que nós tivemos alguns problemas lá em cima. Irmão, em nenhum momento eu vi sair da boca do pastor João que esse problema que tinha lá era obra do inimigo. Pelo contrário, ele só abençoava essa pessoa. E aquilo me ensinou, irmãos. E isso é uma verdade. Pessoas nunca vão ser problema para a igreja. Satanás pode... A gente pode pensar, Satanás está levantando alguém, irmãos. Ele pode até tentar jogar uma semente lá, mas ele não tem poder nenhum, querido. Satanás não tem poder nenhum contra a igreja de Cristo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não tem nada que pode parar o crescimento de uma igreja. Não tem nada que pode parar o desenvolvimento de uma igreja. O inferno não prevalecerá, porque ele não tem poder nenhum contra a igreja de Cristo. Porque todas as vezes que a igreja, querido, ela foi perseguida, ela cresceu ainda mais. Porque não tem poder nenhum, irmão. Só há uma maneira de Satanás travar o crescimento de uma igreja. Diga como? Lançando semente de discórdia no nosso coração. Só há uma maneira de Satanás travar a igreja de Cristo. Na verdade, ele não tem poder. Mas ele faz com que nós quebramos o princípio da unidade. E aí, irmãos, Satanás sabe que o Deus que nós servimos é um Deus de princípio. E o Deus que nós servimos, ele age através de princípios sobre as nossas vidas. E aí, quando nós quebramos princípios, nós impedimos o agir de Deus na nossa vida. E nosso adversário sabe muito bem disso, porque ele conhece a palavra e ele sabe disso. O que ele faz? Bom, eu não tenho poder contra a igreja. Eu não posso nada contra a igreja. Ele lança semente. Ele diz assim, eu posso fazer com que quebre princípios. Porque se nós quebrarmos princípios, nós travamos a bênção do céu sobre as nossas vidas. Então, irmão, uma das armas de Satanás, querida, a única arma que ele tem é, infelizmente, tem que dizer isso, usar os próprios cristãos. Lançar semente no coração. Semente de desunião. Semente de intriga, de contenda, de mágoa, de rancor, de fofoca. E aí quando eles lançam a semente, e essa semente germina, a igreja começa a quebrar princípio. E aí, irmãos, não tem jeito. E aí Deus não pode agir
Porque é um Deus de palavra, e Ele cumpre a sua palavra. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele cumpre palavra. E aí, irmão, não tem jeito. A gente pode orar, a gente pode jejuar, pastor. A gente pode subir monte, descer monte, fazer vigília, fazer o que for, irmão. Se quebrar princípio, Deus não age. Maravilhas e sinais em nosso meio, e o crescimento é nítido. Aleluia. Por isso, querido, é importante, em nome de Jesus, se há alguma semente, queridos, em nome de Jesus, se vier acontecer algum tipo de semente no seu coração, de discórdia, de rancor, de desavença, de fofoca, arranque isso em nome de Jesus. Não deixe que isso germine na sua vida, irmão. Arranque isso em nome de Jesus. Porque é Satanás tentando travar o que Deus tem para fazer na sua vida e na vida da sua igreja. Então, querido, se por algum motivo isso vier a acontecer, lembre-se dessa palavra. Arranque isso em nome de Jesus. Diga para Satanás: eu arranco isso em nome de Jesus. Ou se você vê alguma coisa, algum tipo, algum burburinho, querido, em nome de Jesus, entra e arranca isso em nome de Jesus. Fala, irmão, aqui não. Aqui não vai prevalecer. Porque aqui nós vivemos e cumprimos o princípio da unidade. Se tem alguma coisa com o teu irmão, vai ter com ele. Vai falar com ele. Vai lá, irmão, resolve isso. Teve uma vez, o pastor falou que eu vou falar aqui, pastor. Posso falar? Posso falar? Teve uma vez que o pastor falou, o pastor pregou aqui, irmãos. Tem um tempo atrás já, vai lembrar disso. Ele falou que os tímidos não herdariam o reino do céu. Irmão, aquilo me deu um negócio. Aí, irmão, eu não sei se aquele... Eu estava meio tribulado mesmo, aquelas que ele dá. Estava meio atribulado, irmão. E aí ele bateu mesmo, irmão. E bateu. Aí, só que, gente, não parece não, mas eu sou tímido. É sério. Eu sou tímido. Não parece, mas eu sou tímido. Eu falo com o pessoal não acredita, mas eu sou tímido. Irmão, me deu um negócio, não sei porquê, mas me deu um negócio. Aí eu chamei para conversar, não foi? Aí o Satanás tentando implantar, querido, tentando implantar no meu coração, tentando implantar, e eu já resistente, mas aí mexe com a gente, né? E eu aquilo ali, eu falei, não, isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Aí mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Aí a gente marcou, aí eu paguei o café, né? Porque não paga nada. Aí eu paguei o café e conversamos e tudo se acertou, irmão. Amém? Então foi uma palavra, talvez, alguma coisa. Aí eu fui na Bíblia, o pastor Alexandre. Fui na Bíblia, falei, pastor, vamos lá, vamos entender isso aqui. E aí ele falou também, na versão dele, falou, não, pastor, não, Cacá, é assim, foi nesse sentido e tal. Meu irmão, e foi, tá tudo bem. Agora você imagina se eu carrego aquilo ali, eu vou sair da igreja? Que pastor é esse que me fala que eu vou pro inferno, Serginho? Eu tô fora, né? Mas acontece, irmãos, e vai acontecer, tá? Vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa aqui, alguma discordância, alguma coisa. Mas nós precisamos ser, agora eu vou falar, maduros para entender. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite. Vamos ler junto aqui 1 Coríntios. Capítulo 3. Vamos ler o verso 1 ao verso 3. Mas antes, vamos ler o capítulo 1 e o verso 5 ao 7. Pode deixar a tua Bíblia aberta aí, depois eu já vou lá para o capítulo 3. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5 ao 7. Diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta,
esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Agora, olha para cá. Pense comigo. Paulo diz assim para a igreja de Coríntios, que aquela igreja foi enriquecida em tudo no Senhor. E aí no verso 7, ele vai dizer assim, de maneira que nenhum dom falta a vocês. Irmão. Pensa numa igreja, querido, que não faltava nada. A igreja de Coríntios. Pensa numa igreja, querido, cheia de dons. Tiago está no azeite, irmão. Tiago está. Uma igreja cheia de dons. Uma igreja, querido, que enquanto um estava falando em língua, o outro levantava e interpretava a língua. Dons de cura, milagres acontecendo, revelação. O negócio pegando fogo, querido, porque não faltava dom para aquela igreja. O Espírito Santo manifestava a sua glória ali por completo. Imagina essa igreja, irmão, cheia de dom, Serginho. Querido, que maravilha fazer parte disso. Mas aí, querido, uma coisa muito linda, é ou não é? Sim. Só que aqui vem uma parte triste. Eu quero ler com você o capítulo 3, verso 1 e 3. Olha o que Paulo fala logo depois para essa mesma igreja. Olha só, querido, que incoerência. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, ou em outras traduções, com alimento sólido. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo o homem? Então olha só, querido, uma igreja, olha só, a mesma igreja. Paulo está nos dizendo aqui, cara, que igreja linda, que igreja cheia do poder, cheia do Espírito Santo, cheia de dons manifestando no meio dela. E logo em seguida, Paulo vai revelar uma coisa, querido, que é muito importante que nós precisamos entender. Uma igreja cheia de dom, porém, totalmente imatura. Paulo vai dizer, cara, eu quero tratar vocês como homens, como gente madura, meninos maduros, mas não posso. Por quê? Porque vocês são tudo ainda imaturos. Vocês têm tudo que uma igreja pode pedir a Deus e receber. Mas infelizmente, a imaturidade de vocês está sucumbindo aos seus dons. Sabe por quê, irmãos? Escute uma coisa que eu vou te falar, e esse é o segundo ponto. Maturidade. Maturidade sobrepõe talento. Eu posso ser o mais talentoso do mundo, e posso receber o maior dom do Espírito Santo sobre a minha vida, mas se eu for imaturo, meu dom sucumbe. Porque maturidade, querido, sobrepõe. E é isso que Paulo está nos mostrando aqui. A igreja de Coríntios, querido, era cheia de dons, era enriquecida no Senhor. Todos os dons ela tinha, irmãos. Mas uma igreja carnal. Pode isso, Cacá? Pode. Porque o dom é irrevogado. Se ele te deu, é teu. Mas não pensa que dom leva para o céu, não leva não, tá, irmão? Maturidade leva. Então, querido, uma igreja totalmente imatura, cheia de dom, mas totalmente imatura. E aí Paulo tem que intervir e dizer, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Vocês têm tudo para avançar, tudo para crescer, tudo para desenvolver. Mas não vão, por quê? Porque falta maturidade.
Coloca para mim a imagem aqui, por favor, meu amigo. Gui. Então, queridos, a igreja de Corinto, os dons da igreja de Corinto estavam sendo irrelevante. Porque era uma igreja totalmente imatura. E aí, irmãos, uma igreja imatura, ela causa muito problemas. Porque pessoas imaturas causam muitos problemas. E aí Paulo agora tem que entrar nesse embaraço todinho aqui, irmãos, tentando resolver essa questão. E aí ele fala: olha, vocês estão agindo como carnais. Porque é verdade, querido, que todo carnal ele é imaturo. Aquela igreja que estava vivendo uma vida de carnalidade. Por quê? Porque faltava maturidade para ela. Maturidade para discernir, para compreender. Havia briguinhas, intrigas, querido. E tudo isso estava freando o agir de Deus sobre aquela igreja. Estavam discutindo ali quem era maior, quem era menor. E aí Paulo fala: gente, pelo amor de Deus, não tem ninguém maior nem menor do que ninguém. Quem faz a obra é Ele, é o Senhor. Não existe privilégio em nosso meio. Aqui não é lugar de privilégio. Aqui é lugar de servir. E aí Paulo, irmão, tem que entrar naquilo tudo. Porque uma igreja, querido, tinha tudo o que ela precisava para avançar, para evoluir, para crescer. Mas aí faltava maturidade. E aí, querido, uma igreja estava travada. Então escute uma coisa que eu vou dizer. Deus quer muito que a gente avance, que a gente cresça, que a gente alargue, como disse o pastor Carlinho aqui, né? Mas nós temos que entender, querido, mas Deus também quer muito que a gente sustente isso. Que a gente sustente o crescimento. Porque, irmãos, não basta somente crescer, é preciso sustentar, amém? Então, para crescer, nós precisamos estar juntos, unidos. Mas para sustentar, nós precisamos estar maduros. Porque, como disse aqui um pouquinho antes, todo crescimento, querido, vai gerar novas demandas. Não vou falar problema não, pastor, mas novas coisas para se resolverem. Amém, irmãos? E aí nós precisamos sustentar isso. E nós precisamos cooperar com isso. É responsabilidade nossa. Olhe para cá. Olha que árvore frutífera linda, querido. Ela está desenvolvendo. E ela já está cheia de frutos. E facinho de pegar. Essa é uma maçã, né? Maçã, acho que é uma maçã, né? E facinho de pegar, né? Facinho, né? Acessível ali, né? Os frutos são acessíveis, irmãos. Quando a igreja está junta, unida, ela cresce e os frutos são acessíveis. As pessoas podem tocar, podem pegar, podem usufruir, amém? Só que note o seguinte, essa árvore vai crescer, ela vai se desenvolver. Mas para sustentar ela e com esses frutos todos aqui, é necessário uma raiz. E essa raiz se chama maturidade. É a maturidade que vai sustentar a nossa igreja, irmãos. A nossa igreja ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai evoluir ainda mais. E nós vamos fazer parte disso tudo. E quem vai sustentar essa igreja não é somente nossos pastores, mas sou eu e você, querido, entendendo que precisamos ser maduros. Maduros na fé. Maduros para discernir, maduros para conversar. Maduros para aceitar, maduros para corrigir. Maduros para aceitar a correção. Somos nós que vamos sustentar essa igreja, querido. Somos nós juntos que vamos sustentar o avanço e o crescimento dessa igreja. Porque nós estamos crescendo e desenvolvendo, não somente na fé, mas também em maturidade.
maturidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para finalizar com você, eu trouxe aqui algumas características do imaturo. Eu sei que não tem nessa igreja, amém? Glória a Deus por isso. Mas, porventura, entretanto, todavia, caso vier acontecer, você já está vacinado, amém? Então vamos lá. Primeira característica do imaturo: o imaturo nunca está satisfeito com o que tem, irmãos. Esse é o imaturo, tá? Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, ou com aquilo que ele está fazendo. Nunca está. Ele sempre tem uma desculpa, tem alguma coisa para reclamar, para falar, enfim. Essa é a primeira característica. A segunda característica do imaturo: ter dificuldade de assumir erros ou ser corrigidos. Irmãos, correção, aceitar a correção é sinal de maturidade, amém? Então vai ter vezes, vai acontecer, estou revelando aqui, irmãos, vai acontecer, de vez em quando, uma correção sobre a sua vida. Então aceite, irmão, em nome de Jesus, porque é para o teu crescimento, é para o meu crescimento. O pastor João não vai lembrar disso não, mas quando eu entrei aqui, quando eu entrei aqui, a primeira mensagem que eu mandei para ele foi o seguinte: falei, pastor, você tem toda a liberdade. Não sei se você vai lembrar disso, né? Muitos anos, né? 3 anos, né? Você tem toda a liberdade para me corrigir quando for necessário. Tem toda a liberdade. E nós precisamos estar assim, querido. Precisamos aceitar a correção se for necessário, porque é para o nosso crescimento. Nós estamos debaixo de uma liderança. E precisamos aceitar a correção da nossa liderança. Porque é a maneira que nos vai fazer crescer, querido. Amém? Então, querido, quem está do nosso lado, quem está junto conosco, quem participa da nossa história, quem sabe a nossa luta, tem todo o direito de nos corrigir. Agora, a pessoa que não está do nosso lado, que não sabe nada da nossa vida, que nunca está junto, irmão, aí não, aí dá tchau e bênção. Mas quem está do seu lado, quem está te apoiando, quem está orando por você, quem está junto com você, te ajudando, sabe da tua história, sabe da sua luta, irmãos, ele te ama em Cristo Jesus. E a correção é para o seu bem, amém? Então, o imaturo, ele não aceita. Todo imaturo, ele age por impulsividade. Ele é impulsivo, né? Aconteceu alguma coisa na igreja, ele acelera, irmãos. Fica 1 mês sem vir na igreja. Fica 1 mês querendo sem pontar o pé na igreja. Ele age sempre por impulsividade. Ele não sabe dar tempo ao tempo, ele não sabe conversar, ele não sabe acalmar, esperar a situação acalmar, ele não sabe pensar. Ele age por impulsividade. Nem que o pastor ele quer falar, ele manda mensagem no WhatsApp: pastor, estou fora. O pastor, mas não quer nem marcar uma reunião, irmão? Não quero não, já decidi. Esse é o imaturo, porque age por impulsividade. Não somente na igreja não, mas em tudo na sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Ele sempre age por impulsividade. Ele nunca espera a coisa acalmar, ou os ânimos se abaixar, né? E geralmente ele age pela impulsividade do momento. E aí, irmãos, quem age por impulsividade, na maioria das vezes, erra. Quebra a cara. Porque muitas das vezes nós precisamos refletir, dar tempo ao tempo. Porque às vezes o tempo é a resposta que nós precisamos. Então o imaturo, ele age por impulsividade. O imaturo também, querido, ele não tem constância. Ele é uma montanha russa total, querido. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ele nunca tem uma constância, nunca tem uma linha reta, querido. Ele está sempre descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Esse é o imaturo.
Mas Deus não nos chamou, querido, para viver uma vida de imaturidade. Nós precisamos crescer e avançar na fé em Cristo. Porque, querido, maturidade é sinal de avanço. Então, se nós estamos sendo maduros em nossas decisões, em nossa vida, em nossas escolhas, é sinal que nós estamos avançando e crescendo. E por último, todo imaturo, querido, tem um ego elevado. Sabe aquele camarada que sempre tem razão? Esse é o imaturo. Se você for conversar com alguém, escuta a coisa que eu vou dizer, irmãos. Se você for conversar com alguém e essa pessoa sempre querer razão, pare a conversa. Sabe por quê? Você vai se cansar, irmão. Você vai se cansar. É igual em casa, maridos e mulheres aqui, deixa eu ver vocês, deixa eu ver. É ou não é? Tem uma discussãozinha em casa lá. Irmãos, aquela discussãozinha, se um sempre querer razão, irmão, para a discussão, porque não vai chegar a lugar nenhum. A chapa vai esquentar ainda mais. O negócio vai ficar feio. Agora, quando os dois entendem e são maduros, e não tem um ego inflamado, e abre mão da razão pela paz, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a melhorar. As coisas começam a se encaixar. Por quê? Porque eu estou crescendo, amadurecendo. E agora, querido, o ego, o meu eu, não faz parte mais da minha vida. Entre a razão e a paz, eu quero a paz. Amém? Então, querido, o imaturo ele sempre quer ter razão. Né? Mas graças a Deus que nós abrimos mão da nossa razão, né, por um propósito maior. Aleluia. A qual nós estamos aqui servindo juntos. Amém? Aleluia. E para finalizar com você, quais as características de um maduro? Características de maturidade cristã. E quando nós falamos de maturidade cristã, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ser maduro, esse aqui é o nosso exemplo principal, irmãos, não tem outro. O nosso exemplo maior é o exemplo de Cristo. Ser maduro, querido, é olhar para Cristo, ser semelhante a Cristo. Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor, a primeira coisa que nós vemos é que Ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão da sua divindade. Jesus amou a todos, querido, independente de quem fosse. Ele foi capaz de amar os 12 discípulos que andavam com ele dia e noite, mas também foi capaz de amar, querido, aquele que traiu. E aquele que ele nunca viu na estrada, ele parou e amou e serviu. Então, quando eu falo de maturidade cristã, a primeira coisa que eu preciso entender é olhar para Cristo e ser como Cristo. Porque Cristo serviu a todos, independente, querido. E serviu a todos como se estivesse servindo ao próprio Deus. Amém, querido? Quando nós servimos aqui, precisamos entender que estamos servindo ao próprio Senhor. Quando eu sirvo uma água a você, quando eu sirvo uma palavra a você, um abraço a você, uma ajuda a você, escute uma coisa, eu estou servindo ao meu próprio Deus. Amém, querido? Então, sabe aquele negócio assim? Mas fulano nem agradeceu. O fulano foi capaz de agradecer. Nenhuma mensagem ele mandou. Irmãos, está pensando errado, né? Tá vivendo errado, né? Está vivendo errado, irmãos. Né? Porque eu não sirvo, querido, para gerar agradecimento, não, irmão. Eu sei que gratidão faz parte, mas tá bom, você não agradeceu, irmãos. Eu fiz para o Senhor. E está tudo bem. E glória a Deus por isso. Porque existe um propósito maior que rege a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então essa é a base do amadurecimento cristão. Ter Cristo como a nossa semelhança e agir como Cristo agiu. Então, querido, quando eu falo de maturidade, eu preciso entender, eu já vou finalizar.
Eu preciso entender, querido, que Cristo serviu a todos. E Cristo, em nenhum momento, ele pensou assim: será que fulano merece? Não, querido. Será que ciclano merece alguma coisa? Não. Ele serviu porque queria servir, porque entendeu o princípio disso, o chamado dele para isso. Então, quando eu faço algo a alguém, eu não faço para receber nada, mas eu faço para o próprio Senhor, nosso Deus. E aí, meu irmão, se você quiser agradecer ou não, não tem problema não. Que Deus te abençoe a sua vida e que eu possa te ajudar futuramente, mais e mais e mais. Esse é o pensamento do cristão maduro. Amém, querido? Aleluia. Então, querido, a partir disso, a partir desse fundamento de olhar para Cristo, todo cristão maduro, ele, primeiro, controla as suas emoções. Segundo, prevalece firme em meio aos desafios. Terceiro, aceita a correção. E por último, todo cristão maduro serve com humildade. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra aqui do nome de Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja. Então, querido, nós estamos crescendo. Nós estamos evoluindo. Amém? Glória a Deus por isso. E glória a Deus por fazer parte disso. Todos nós aqui, queridos, sem exceção nenhuma, fazemos parte disso e contribuímos para isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora precisamos entender que precisamos sustentar esse crescimento. E eu faço uma pergunta aqui, não por mim, mas como se fosse o próprio Cristo. Ele pode contar com você? Ele pode contar com essa igreja para sustentar esse crescimento? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar.